Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Hidrovias do Brasil para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fábio Schettino, CEO, André Kubota, CFO e Bruno Serapião, Executivo Chairman. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.hbsa.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Hidrovias do Brasil, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Hidrovias do Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Bruno Serapião, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Serapião, pode prosseguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Bruno Serapião, presidente executivo do Conselho da Hidrovias, e é com muito prazer que eu faço esse primeiro earnings call nosso de empresa aberta, traded. A Hidrovias do Brasil é a maior plataforma logística da América do Sul, com foco em soluções hidroviárias, e a gente tem aqui para traduzir para vocês os resultados do terceiro quarto. Estou junto comigo o Fábio Schettino, CEO da companhia, e o André Kubota, o CFO da companhia, diretor de relações com o mercado. E se vocês puderem me acompanhar até a página 4 da apresentação, onde a gente vê um mapa. E na visão macro, a companhia é a maior plataforma logística da América do Sul em soluções hidroviárias, com um modelo de negócio muito estruturado em contratos de longo prazo com clientes sólidos, um modelo muito resiliente de negócios no tempo, com um crescimento bastante forte no passado, mais de 350 empurradores, barcaças e navios, barcos, com 4 terminais dedicados, 4 unidades de negócios, muitas delas com uma visão de proteção cambial com dólar, uma exposição bastante grande ao mercado de grãos brasileiro e agronegócio, que é um mercado que está bastante pujante, e uma companhia que tem a capacidade de colocar novos projetos a cada 18, 24 meses em pé. Os nossos novos projetos de Santos e Sal hoje caminhando bastante bem, ainda com um pipeline bastante robusto de projetos, e uma empresa que está nas 2 grandes bacias hidrográficas do Amazonas, Tapajós, Tocantins, e na bacia do Rio Paraná-Paraguai. E é com muito orgulho que eu passo a palavra para o Fábio, para ele comentar com vocês sobre os resultados e comentar sobre o atual estado dos números da companhia. Eu volto com vocês aqui numa parte de Q&A no final. Obrigado. Eu queria mudar para a página 6, para falar um pouco dos highlights aí. Queria agradecer a todos pela disponibilidade, pelo interesse do nosso call, como o Bruno, como o primeiro call aí da companhia negociada na B3, após o IPO, e a companhia entregando resultados muito sólidos, com crescimento de volume, com crescimento de receita e de EBITDA. Esse tem sido aí a dinâmica desde a nossa criação, na verdade. A companhia completou em agosto
10 anos e a gente vem num crescimento constante, bastante sólido, e essa é a tendência que se confirma nesse trimestre e que a gente entende que vai se confirmar para o futuro. Nós crescemos aí o EBITDA quase 50%, né, quando comparamos aí comparado ao mesmo período do ano anterior. Mantivemos uma margem operacional muito robusta, com crescimento de 5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, né? Fizemos o nosso IPO esse ano com sucesso e o destaque veio aí para o corredor norte, né, com forte crescimento de volume, de receita, de EBITDA. Né? Nós tivemos um aumento de 63% em relação ao mesmo período do ano anterior e ainda com ganho de margem. Então, realmente, o norte se consolida, como o Bruno comentou, como um corredor logístico prioritário, já com market share de mais de 50% de todos os grãos produzidos ou exportados pelo Mato Grosso, e um dos veículos, ou o principal veículo para que isso acontecesse, foi da Hidrovias do Brasil, já que nós temos o maior market share desse mercado. A nossa operação de navegação costeira, ela segue com resultados muito fortes, com um incremento de mais de 100%, 130% contra o ano anterior, o nosso contrato aí de longo prazo com a Lunorte, seguindo a plena carga. Né? No Corredor Sul, apesar do evento pontual de baixo calado esse ano, as nossas operações vêm demonstrando aí muita resiliência e nós conseguimos entregar um resultado bastante consistente, com margens próximas a 60%. Isso é importante porque muito se fala da falta de água no rio, muito se fala das restrições de navegação e a companhia, de certa forma, uma margem próxima. Então, isso, obviamente, mostra a resiliência, a qualidade dos ativos nesse P&L. Esse P&L, só para lembrar, né, ele é dolarizado, o que, obviamente, nos beneficia aí com a apreciação do dólar frente ao real. Essa questão da diversificação cambial na companhia também não é usual, ver uma companhia de logística com uma diversificação dessa natureza. Então, resultado também muito robusto no Corredor Sul. Tá? Na próxima página, na página 7, nós registramos aí o maior EBITDA da história da companhia, ou seja, isso continua sendo a trajetória de crescimento, né? A gente vem apresentando sistematicamente resultados sempre não só maiores, quanto mais diversificado, com clientes de longo prazo, e essa tem sido, vai continuar sendo uma tendência, né? Os volumes continuam na mesma trajetória crescente, com 3,6 milhões de toneladas movimentadas no trimestre, por P&L quase 2 milhões de toneladas no Corredor Norte, né? Mais de 500 mil toneladas no Corredor Sul, acima de 1 milhão de toneladas na cabotagem, né? E nós completamos o nosso primeiro trimestre cheio, pleno, no Porto de Santos. Né? Em termos de resultado, nós entregamos um EBITDA acima de 200 milhões no trimestre, um EBITDA muito robusto. Nós seguimos com uma posição muito robusta de caixa. O André Kubota vai detalhar um pouco mais os financials da frente, mas com mais de 1,2 bilhão de reais disponíveis aí em caixa, em liquidez, para suportar o nosso plano de crescimento. Né? E por último, a gente comentou um pipeline muito forte de novos projetos, de novos negócios. Foi recentemente criada uma diretoria de novos negócios com um novo, trouxemos uma diretoria de sustentabilidade, que é outro tema fundamental no endereçamento aqui da nossa gestão, né? E esses projetos, eles são projetos que vêm aí com sinergias muito grandes de CAPEX, porque são incrementais à infraestrutura já existente e também funcionais, uma vez que a gente já tem um modelo também de negócio bastante robusto. Esses são os principais destaques aqui do terceiro trimestre. Eu vou passar para o Kubota detalhar mais as linhas de negócio e nós vamos ficar à disposição das perguntas no final do call. Muito obrigado. É um prazer também estar aqui fazendo esse call, como o Bruno comentou, o primeiro call nosso aí de divulgação da companhia negociada. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu vou agora, por cada unidade de negócio, tentar comentar um pouco sobre cada mercado e também passar highlights financeiros, tá? Então, se puder passar para o slide 9, a gente vai começar falando do Corredor Sul, e só para relembrar, ele é um corredor que é responsável pela logística de minério de ferro, de grãos e também de celulose e outros produtos, tá? No slide 10, começando pelo minério de ferro, a gente vê uma forte recuperação nos preços e, obviamente, que pode resultar no aumento da demanda desse produto na região. Muito importante mencionar que a Vale já indicou que vai usar o volume completo do contratual que a gente tem com eles. Então, isso é um marco bastante importante. A gente divulgou isso recentemente e isso
visão e a competitividade do nosso serviço. Tá? Para o slide 11, falando um pouquinho do mercado de grãos, a gente também nota um bom crescimento, tanto na produção quanto desse produto. O Paraguai vem se consolidando como um dos grandes exportadores de grãos no mundo. E no próximo slide 12, a gente entra um pouco nos detalhes financeiros. Tá? Então, como a gente já veio comentando em alguns resultados passados, o Corredor Sul ainda tem um impacto sendo impactado pela hidrologia, e o nosso foco foi sempre o atendimento dos nossos clientes e os compromissos de longo prazo que a gente tem. A redução de volume vem muito de curto prazo, e acho que mesmo nessa situação bastante crítica e adversa, a gente consegue aí ter uma apresentação de resultados bastante consistentes, bastante resilientes e com margens bastante sólidas. Acho que a boa notícia é que a temporada de chuva se iniciaram nesse mês e a gente já vê o nível do rio começando a se recuperar. Passando para o slide 13, e aí entrando já no detalhe do Corredor Norte, é o nosso corredor basicamente do que a gente chama de Corredor Norte de grãos fertilizantes, e o business de bauxita também no norte do Brasil. Tá? No slide 14, acho que primeiramente aqui a gente queria confirmar algumas coisas que a gente tinha na tese quando a gente construiu esses corredores, e o primeiro deles é a produção e a competitividade do Mato Grosso, que vem confirmando como uma região bastante produtiva e o crescimento bastante forte. Esse ano a gente deve ter a safra recorde, com o Médio Norte, que é a região da área de influência da Hidrovias do Brasil, com um forte crescimento também. Tá? O gráfico da direita em cima, basicamente, é o frete rodoviário da BR-163, que continuou trazendo bastante competitividade para o corredor. Então, esse é um fator que foi muito importante para que o market continuasse aumentando. Então, quando a gente olha o market share do Arco Norte, ele atinge metade do volume total de exportação do Estado. Um volume muito forte, com um crescimento de 5 pontos percentuais em relação ao último trimestre. Tá? E, além disso, dentro do Arco Norte, a Hidrovias também tem aumentado o seu market share. Então, quando a gente compara com o ano passado, a gente tinha 34% e a gente aumentou 40% o market share dentro dos portos de Miritituba. Olhando no slide 15, a gente vê também, apesar do atraso no início do plantio, a gente já viu que com as chuvas das últimas semanas, a gente já está muito perto da média histórica. A safra deve ser novamente recorde. E um outro ponto positivo é a comercialização, que também já está muito aumentada, inclusive em relação aos anos que se passaram. Isso também, obviamente, ajuda e diminui o risco da safra dos próximos anos, e também ajuda o nosso volume, que já temos um volume contratado que deve ser maior do que a projeção que a gente tem para esse ano. Então, é bastante importante esse índice de comercialização, o que traz um volume bastante robusto, também com tarifas mais atrativas. No slide 16, a gente entra um pouco aqui no detalhe dos principais números do Corredor Norte. Então, a gente vê um crescimento que continua bastante forte, com 23% de volume, 42% de EBITDA, com uma expansão de margem de 1%. É importante mencionar que, a partir desse trimestre, a gente aumenta o disclosure, a gente também divulga os volumes separado de entrada no sistema que chega via rodovia direto no nosso terminal de exportação, que nesse trimestre cresceu 58%. E também isso ajuda a transparência e um maior acompanhamento aí dos investidores em relação aos nossos disclosures. Tá? Acho que é importante notar que, apesar do crescimento, a gente ter um esforço muito forte da empresa em contínua otimização de custos. A gente também tem um ganho de diluição de custos fixos, e bastante importante mencionar
que mesmo com um crescimento muito forte de volume, a gente teve custos operacionais indo 14% ano contra ano, e por isso que a gente tem uma expansão de margem bastante forte. Indo para o slide 17, e falando um pouquinho aqui da navegação costeira, é um projeto também que continuou com um aumento de volume, com o nosso principal cliente operando já de forma regular na refinaria deles em Barcarena, e a empresa, obviamente, tem um crescimento também expressivo de resultados e de rentabilidade. Lembrando que a receita desse projeto, ele também tem, ele é dolarizada e tem um reflexo positivo nos números. Indo para o slide 18, o projeto de Santos e Sal, mais especificamente sobre ele é um projeto que ele está em fase de modernização e obras, dentro do cronograma, e a Hidrovias conseguiu otimizar e também operar concomitantemente ao período de obras. Então, a gente já está operacional desde maio, ou seja, metade do segundo TRI, e esse terceiro trimestre a gente já tem uma operação no trimestre inteiro. O projeto de sal continua em fase de implementação e deve se iniciar a operação no primeiro semestre do próximo ano. Falando aqui dos destaques financeiros e indo para o 2020, a gente continua com uma posição bastante robusta de caixa. Então, a gente tem perto de 1,2 bilhões de reais em caixa. A gente tem uma dívida e um cronograma de amortização bastante longo, o que dá um conforto para a empresa continuar no processo de crescimento e de investimentos em novos projetos. Em relação à alavancagem, a gente entende que com o crescimento do EBITDA e com a redução de com maior fluxo de caixa, a gente vai continuar desalavancando o balanço da empresa. E, por fim, no slide 21, em relação ao CAPEX, bastante importante notar que grande maioria e grande parte do CAPEX que a gente tem feito são em projetos de expansão. Nesse trimestre, especificamente, a gente tem 2 projetos sendo implementados, como a gente comentou, de Santos e de Sal, e um CAPEX recorrente estruturalmente diferenciado para o modal que a gente opera. Então, basicamente, esses eram os highlights financeiros. Eu vou voltar aqui a palavra para o Fábio antes da gente abrir para perguntas e respostas. Tá ótimo, obrigado, Kubota. No página seguinte, slide 22, a gente comenta um pouco o que nós já fizemos dessa nova fase, o que a gente pretende fazer, né? Então, o que nós já fizemos? As operações estão consolidadas, né? Os riscos operacionais e curvas de aprendizado, eles estão absolutamente consistentes e transpassados, né? A gente consolidou todas as operações nessas 3 linhas de negócio onde a gente opera. Temos entregado resultados sólidos, a gente reforça aí a governança corporativa, esse é um outro tema importante, eu comentei, né? Nós criamos uma diretoria focada em sustentabilidade que vai agregar todos os temas relacionados a investimento social, a saúde, segurança, meio ambiente e a questão também socioambiental na companhia. Nós seguimos aí muito fortes com a questão, né, de compliance, de ética, de sustentabilidade. Essa sempre foi uma bandeira da companhia e vai ser reforçado agora, né, junto a essa diretoria de sustentabilidade. A General Counsel olhando de forma muito, muito rigorosa, é o que a gente tem feito desde a nossa concepção e continuando atendendo às demandas do cliente, né? Esse foi um ano onde acho que a capacidade e a flexibilidade da adaptação da Hidrovias foi colocada à prova. Eu costumo dizer que fundamento se prova mais em anos de crise do que em bonança, e esse ano é um exemplo muito claro. Todos esses resultados que a gente está apresentando foi num ambiente macroeconômico adverso, num ambiente de uma pandemia e num ambiente ainda houve restrição de navegação, e um dos nossos números falam por si só, mostrando a resiliência e os fundamentos da companhia. Vamos continuar crescendo, né? Nós temos aí ampliação das nossas operações, existe o nosso plano para a expansão do Corredor Norte, né? Ano que vem a gente praticamente opera a cidade, o que deve nos levar já no futuro próximo tomar a decisão de seguir expandindo o Sistema Norte, porque a Hidrovias continua sendo o único provedor de logística integrado e independente a oferecer capacidade para o Corredor Norte do Brasil, né? A gente continua diversificando projetos, nós estamos reforçando a área de business development da companhia, então existe um pipe de projetos bastante robusto
e nós vamos continuar. A companhia, como o Bruno comentou, tem sido capaz de entregar um projeto novo a cada ano e meio, e essa é uma tendência que deverá sendo, a gente mantém essa área de Business Development bastante ativa e robusta. Mantemos o nosso comprometimento com o cliente, ou seja, o exemplo que o Kubota deu da Vale é um exemplo claro, né? A Vale optou por chamar a frota plena para o ano que vem. Isso é muito positivo, porque esse sempre foi o nosso DNA, contratos de longo prazo, relações estáveis de volume, né, sob o regime de take or pay. E, por último, sempre pautados aí pela ética e pela sustentabilidade, que são bandeiras que empunhou desde o seu início. Tá? Então, uma mensagem aqui de muita confiança, de crescimento e de muito fundamento, né? A companhia tem isso aí de forma muito clara ao longo desse período. Eu agradeço a todos e aí eu, Bruno, Kubota, estamos à disposição para responder perguntas específicas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Nossa primeira pergunta vem de Josh Milberg, do Morgan Stanley. Obrigado. Boa tarde, Bruno, Fábio, Kubota. Parabéns pelos números sólidos e os primeiros resultados como companhia pública. Minha primeira pergunta é relacionada ao mercado de grãos em Mato Grosso. Mencionaram a questão do plantio atrasar e também tem tido a tendência de alguns produtores segurando o volume a fim de maximizar a rentabilidade e isso talvez afetando inventários. Vocês poderiam comentar esses fatores em um pouco mais de detalhe e as eventuais implicações para hidrovias? E também gostaria de ouvir que cenário de yield vocês estão enxergando no negócio de grãos do norte para 2021, especificamente no lado de contratos de curto prazo. E, eventualmente, se dá para comentar qual porcentagem desse volume já está contratada, talvez olhando o primeiro semestre de 2021. Obrigado. Obrigado, Josh. Fábio falando aqui. Nós, com relação à questão, primeira parte da pergunta, com relação à questão do atraso, houve um atraso, mas já houve um catch-up. Então, a situação hoje já está bastante mais normalizada dentro da aí. Só lembrando, Josh, que a gente, de novo, a gente não trabalha com rotas spot. Então, nós já temos aí um percentual negociado bastante significativo, como o Kubota comentou. O volume esse ano já está contratado para o ano, né, com um regime de pool e com uma cadência definida, ou seja, os clientes eles têm que, na verdade, não só definir o volume, como definir a curva de como esse volume vai ser entregue, porque nós administramos um pool. Então, essa situação do atraso e, eventualmente, os produtores arbitrarem com timing, ele tem menos efeito para nós, porque os clientes já têm que dizer exatamente quanto e quando eles vão entregar os caminhões em Miritituba e quando eles vão fazer o apontamento de navio em Vila do Conde. Então, o ano que vem, a gente entra o ano que vem com percentual contratado maior da história mais importante, tá? Com aumento de tarifa em todas as linhas e todos os negócios nossos aí, principalmente quando a gente compara clientes, a gente vem com ticket para o ano que vem do que os tickets médios desse ano. Então, é um ano que está bastante definido o ano que vem, tá? E o espaço para a gente ter de curto prazo está se reduzindo cada vez mais à medida que a gente caminha para quase a totalidade da capacidade já negociada para o ano que vem. Ok, perfeito. Parece um cenário bastante sólido e que a situação é bastante previsível, já pelo menos olhando o primeiro semestre do ano que vem. Fabio, minha segunda pergunta foi
se vocês poderiam nos atualizar sobre o cenário de CAPEX até fim de 2020 para 2021, e queria entender se existe a possibilidade de alguma antecipação ou aumento de investimentos no próximo ano, eventualmente como resultado do maior número de comboios que foi combinado com Vale ou por outros motivos. Uhum. Josh, eu vou responder a segunda parte, aí eu vou pedir o Kubota para te dar algumas ideias aí de números. Nós temos aí, como eu comentei, o plano de expansão. O que nós estamos avaliando é eventualmente uma antecipação dessa decisão de expandir, mas por uma boa razão, né? O mercado está bastante pujante, bastante forte, e como eu comentei, né, a nossa projeção de plena capacidade, talvez ela se antecipe daquilo que a gente viu. Eu costumo dizer que isso é um bom problema para resolver, porque isso ensejaria numa antecipação da decisão da expansão do Norte. A gente está acelerando os projetos de engenharia, estamos acelerando aí os requests for proposals para os pacotes, para tomar a decisão junto com o Conselho, se antecipamos ou não. Isso do ponto de vista do Norte. Do ponto de vista do balanço de ativo, você pergunta, a Vale, de fato, ao demandar 100% da frota, ela passa, obviamente, a gerar um EBITDA maior do que vinha gerando. Tá? Mas eu preciso de ativos para poder continuar performando a carga com esses ativos da Vale. Mas é incremental, né? E é uma oportunidade. Então, o que nós estamos fazendo hoje é avaliando aí, eventualmente, compra de ativos para que aumente o EBITDA, porque chamou o contrato pleno, e nós continuemos a operar com aqueles contratos de mais curto prazo que a gente vinha atendendo com os ativos da Vale. Nós enxergamos isso como um upside, né? Porque nós sempre, tudo que a gente gosta aqui de fazer na companhia é mais ativo para performar. E nesse caso, né, se a Vale chama os comboios, eu não compro ativo, eu gero mais EBITDA na Vale, mas se eu coloco mais ativo na frota, eu posso não perder este mercado que vinha sendo operado com os ativos da Vale. Eu vou para te dar uma ideia aí do CAPEX. Só um comentário anterior. Eu estou recebendo alguns comentários aqui dos ouvintes que está picotando. E aí, operadora, você consegue trocar para o nosso telefone de backup para ver se melhora o áudio? Sim, podemos fazer isso sim. Então, só alguns segundos eu já faço a inversão e já aviso os senhores. Senhores palestrantes, podem falar. Vamos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Agora melhor. Sim, por favor. Tá ótimo, então obrigado. Se falhar de novo, pessoal, por favor, avisa, a gente está com uma linha de backup aqui, a gente consegue trocar. Desculpa pelo problema aqui. Pessoal, enfim, em relação especificamente sobre os números, tá, Josh, em relação ao CAPEX, obviamente, recorrente, ele continua em patamares semelhantes, tá? Ao que a gente vem performando ao longo dos últimos trimestres. Em relação especificamente ao CAPEX de expansão, no próximo trimestre a gente deve entrar numa fase em Santos que a gente começa já as obras um pouco maiores no Santos e a fase de implementação de Salto. Tá? Então, em relação aos trimestres passados, a gente deve sim ter uma aceleração em relação a esses projetos. E como o Fábio comentou, por ano que vem a gente tem uma discussão aí em relação a timing e a alguns projetos específicos, e aí obviamente a gente, quando tiver tomado essas decisões, a gente vai detalhando com vocês, tá? Perfeito, Kubota. E só uma última dúvida de meu lado, referente à questão do maior número de comboios. Vocês destacaram a questão do minério de ferro estar num patamar melhor, mas teve outros fatores que motivou essa decisão do Vale realmente depender mais de vocês? O Josh, Fábio aqui, eu acho que é uma combinação, né? O preço do minério, ele é importante e, obviamente, ele torna ali o corredor de Corumbá mais competitivo. Mas eu diria que a forma como a gente vem prestando o serviço para a Vale, os ativos que nós construímos para a Vale, o nível de produtividade, né, são comboios muito maiores, são ativos aí que tem uma tecnologia embarcada que consegue entregar um OPEX muito melhor, fizeram que a Vale optasse por ter a hidrovia praticamente como seu único fornecedor para o escoamento do minério de Corumbá, né? Então, eu acho que é uma combinação entre a atratividade do preço, mas com certeza
também em função da qualidade do serviço e da estabilidade aí da prestação que a gente vem passando para a Vale. A Vale tinha alguns contratos com outros que foram expirando, e o acordo que nós temos com a Vale é que quando esses contratos fossem expirados, que a Vale direcionaria o volume para nós, e é isso que está acontecendo agora. Então, para nós, natural, e de novo, nós concebemos esse sistema para a Vale para gerar competitividade para o nosso cliente. E agora ele tem optado por ficar praticamente até 32 milhões de toneladas do sistema de Corumbá, nós vamos atendê-los. Perfeito, Fábio. Muito obrigado pelas perguntas e parabéns de novo. Obrigado, Josh. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Recchia, do Banco BTG Pactual. Oi, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo excelente resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up com relação à pergunta do Josh, em relação à tarifa no Norte. Queria entender se já tiveram alguma sinalização da COFCO em relação à possibilidade deles aumentarem o preço do contrato de longo prazo. E a segunda a gente está vendo aí uma agenda bem ativa de novos leilões aí no setor de ferroviário, né? E aí eu queria entender, assim, principalmente para potencial privatização da BR-63, que vocês estão vendo aí, né, eventualmente um pedagiamento, se vocês devem ver um efeito positivo, dada a maior competitividade, também o que vocês esperam, isso aqui é um efeito mais longo prazo, mas o que vocês esperam aí de um efeito do leilão da Ferrogrão para vocês? Obrigada. Obrigado, Fernanda. Fábio, falando aqui, deixa eu começar aqui, caso o Bruno me complementa aí na questão dos leilões, né? Com relação à questão da tarifa, mais do que uma tendência, nem é uma tendência, né? Esse incremento de tarifa no contrato da COFCO para o ano que vem tá contratado, né? Faz parte aí do contrato que nós temos com ele e, obviamente, está sendo respeitado e não teria por que não ser, tá? Eu acho que o aspecto mais importante aqui para comentar com relação a isso é que a competitividade do frete, né, para o Corredor Norte, ele foi muito beneficiado pela queda do frete rodoviário da BR-63, como o Kubota mostrou. Então, essa tarifa do ano que vem, mesmo com o aumento que está pactuado no contrato, ela é uma tarifa que, em termos reais, incluindo o frete rodoviário, ela é muito competitiva. E razão pela qual a gente tem conseguido acompanhar as demandas do que nós já negociamos para o ano que vem, a essa tarifa majorada do contrato da COFCO. Então, eu acho que o Corredor Norte nunca teve tão competitivo, né, do quanto agora, porque nós temos uma redução do frete rodoviário muito maior do que o incremento de tarifa que a gente está conseguindo passar. Isso traz competitividade para o cliente, a gente consegue subir o ticket médio, tá? Então, de fato, esse incremento de tarifa ele é natural a partir do ano que vem, porque a tarifa all-in acabou ficando mais competitiva em função da BR-63. Eu vou pedir que o Bruno me ajude aí na sua pergunta dos leilões, né, como chairman do conselho e, obviamente, sócio do Pátria. Então, Fábio, obrigado pela pergunta. Em relação obviamente, meus comentários todos dizem respeito à minha posição como executive chairman da companhia, não é a posição do Pátria, então é a visão da Hidrovias. A visão da Hidrovias primeiro, sempre no projeto da Ferrogrão, como eu sempre coloco para vocês, é um projeto que a gente acredita que seja um projeto de extrema viabilidade do ponto de vista de demanda, é um projeto que, em termos de execução de engenharia, a gente enxerga que ele é factível. O projeto sendo licenciado pelo governo, já ficando só ele na mão do concessionário, é algo que acho que tira bastante risco do projeto. E, em termos de financiabilidade, é um projeto que ainda tem seus desafios, mas acho que o governo está trabalhando bastante forte aí com os multilaterais. E a gente tem interagido bastante com o governo, com os multilaterais, dando as nossas contribuições, tá? Para que esse projeto fique de pé. Esse é um projeto que a gente acredita que ele ficando de pé vai haver interesse. Como Hidrovias, a gente é grande apoiador desse projeto. Como nós somos também apoiadores do projeto de concessão da BR-63,
porque nós somos um dos proponentes da NPI, e a gente acredita que a longevidade da estrada seja super importante para a estruturação do Arco Norte. A gente enxerga que o Arco Norte, tanto com o Ferroviário quanto o BR-63, seja uma posição de governo e de Estado, para a gente desconcentrar a logística do Brasil e mudar a logística do Brasil de cima de caminhão para cima de meios mais produtivos de transporte, como vocês sempre me ouvem falar, tá? E a gente acredita que o pedelejamento da BR-63 não afeta a competitividade do Sistema Norte, dado que o gap é bastante grande e que o tamanho que você tem aí de espaço para ir, tanto para de Sinop para Miritituba ou para baixo, mais ou menos o mesmo. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, a gente acredita que o pedelejamento ele vai dar mais visibilidade no longo prazo, vai dar mais estruturação, vai dar mais apoio ao caminhoneiro, e a gente vê espaço aí para o frete reduzir, colocando-se o pedágio em conjunto, que essa composição tem o potencial de ser neutra ou levemente negativa para o norte, mas nada que afete hoje a competitividade, como vocês estão vendo, os números bastante fortes de crescimento ano contra ano e um aumento de market share norte. Excelente, obrigada pessoal pelo esclarecimento e parabéns pelo resultado mais uma vez. Obrigado, Fernanda. A próxima pergunta é de André Rachem, do Itaú. Bruno, Fábio, Kubota, obrigado por pegar as perguntas. Primeiro, parabéns pelos resultados, legal vocês virem entregando exatamente o que foi discutido agora nos últimos 6 meses durante todo o processo do IPO. Minha primeira pergunta é em relação um pouco à M&A. Assim. Dentro da DNA da companhia, vocês vêm sempre agregando novas operações. Quero saber um pouquinho do que vocês estão vendo de oportunidade. No Sul parece ter algumas oportunidades que podem vir ao mercado nos próximos meses ou trimestres. Então, queria saber um pouquinho como que vocês estão vendo essa dinâmica no Sul, se vocês estão vendo a oportunidade de M&A lá. No Norte também, se vocês veem algum tipo de oportunidade, algum tipo de novos projetos que poderiam te interessar, olhando talvez para Porto Velho. Acho que essa é a minha primeira pergunta. Deus, espera um pouquinho e respondo, faço a segunda já. Tá bom, obrigado, Rachem. Kubota aqui falando. Primeiro, em relação à M&A, a gente, acho que além de ser uma empresa que desenvolveu, e até agora a maioria foi Greenfield, acho que hoje a gente já tem uma plataforma agora estabelecida para também se aproveitar de oportunidades de consolidação de mercado, para extrair sinergias de custo, operacional, comercial, enfim, financeiras. Então, a gente sim está olhando ativamente esses mercados. Você comentou aí em relação ao Corredor Sul, a gente tem algumas oportunidades que a gente está mapeando e sim estamos analisando. Temos bastante sinergia para a gente extrair operações. E como você comentou, a gente também vê outras oportunidades em outras regiões, também no Corredor Norte, especificamente de Porto Velho, como você comentou, talvez a gente veja um ângulo ali mais de entrada com um projeto nosso, ao invés de uma aquisição, mas a gente tem olhado também oportunidades de forma geral também no Corredor Norte. Só complementar, Shed, o nosso crescimento ele está calcado aí numa pirâmide, né? Na base tem os contratos que nós temos de longo prazo, tem aí na sequência os projetos que são incrementais, infraestrutura já dada, né? Que são projetos com retornos muito atrativos. O Kubota comentou que trazem sinergias aí de CAPEX muito grandes, né? A expansão do Corredor Norte é um exemplo, o próprio projeto potencial de Porto Velho, que usa a infraestrutura de Vila do Conde, então são projetos muito, muito accretive para a companhia. Mas, além disso, reforçando, né, o crescimento agora passa por crescimento inorgânico também. A gente tem uma robustez financeira, costumo dizer internamente, quase que nos traz a obrigação estratégica de ser um agente consolidador, exercitar agora esse mercado, né? Então, tanto do ponto de vista de novos projetos quanto de M&A, a companhia deve ser mais ativa a partir de agora, porque é uma fase que a gente agora tem aí os resultados já consolidados, uma geração de caixa muito robusta e sinergias importantes para capturar. Então, isso com certeza
vai ser uma tendência mais forte do que tem sido até então, onde a grande maioria dos projetos foram greenfield. Perfeito, super claro. E se eu puder perguntar um pouquinho mais sobre o norte, já está super claro que a dinâmica de quando a gente pensa em volumes do ano que vem já tem uma boa parte da capacidade de você já negociar. Então, você pega o que já está contratado, mas o que você já está negociando, assim, o espaço que tem o espaço disponível para contratar ainda parece relativamente pequeno. Queria entender um pouquinho da onde está vindo a originação dessa soja, até onde vocês estão chegando, seria mais ou menos perto de Lucas. A gente está vendo, quando a gente pensa no segundo modal, nos dois modais, tanto a ferrovia quanto o norte, a gente está vendo a ferrovia muito mais desafiada, né? A gente está vendo a Rumo brigando muito mais por tarifa, tendo uma queda expressiva no yield dela. Então a gente queria entender um pouquinho melhor como está se dando essa competição entre as duas praças, o Arco Norte e o Arco Sul, até onde está achando que está vendo a originação, e quanto mais espaço você vê, assim, como você mencionou, ano que vem eles devem operar próximo da capacidade. Quando você pensa naquela expansão para os 9 milhões de toneladas, para onde estaria, até onde poderia vir a originar? André, Fábio aqui, deixa eu iniciar aqui, depois, se for o caso, o Bruno e o Bota também complementam. O nosso sistema que ele é mais competitivo para o crescimento do meio e do meio norte do Mato Grosso, né? Então, o nosso plano de negócio, ele considera o crescimento mais pujante do meio norte do Mato Grosso, mas o que tem acontecido, para a sua pergunta, é que com o ganho do frete da BR-163, a Hidrovias ficou competitiva no meio do estado também, ali na região de Sorriso. Então, quando a gente olha hoje o custo all-in para subir, comparado ao custo all-in para descer, na região de Sorriso a gente é mais competitivo. Isso tem, obviamente, dado capacidade de capturar carga, que os nossos clientes capturem carga também nessa região. Então, primeiro, a nossa presença ali no meio do estado, ele é circunstancial em função da gente estar muito competitivo, mas a gente não depende necessariamente desse mercado. Quando a gente sobe um pouco mais ali para Sinop, aí a competitividade é incontroversa. A gente tem um ganho de frete para subir dali para cima que é praticamente cativo do sistema norte, tá? Então, agora, obviamente, a diversificação é grande, né? A gente capta carga desde Sorriso para cima e hoje até um pouco abaixo de Sorriso está, em alguns casos, mais competitivo subir. Razão essa pela qual o corredor norte tem crescido tão forte no market share de exportação do Mato Grosso. Quando a gente olha aí há 4, 5 anos atrás, era menos de 20%. Como eu comentei hoje, cerca de 55% de toda a soja produzida, exportada no Mato Grosso, já está escoando pelo corredor norte. Isso é uma tendência que deve se confirmar. Eu acho que o estado como um todo ele cresce, mas o crescimento relativo do meio do norte ele é mais intenso do que as outras regiões do estado, porque é ali que está tendo uma substituição muito clara de agropecuária por agricultura e, obviamente, quanto mais para o norte você vai, mais competitivo fica a saída pelo norte, tá? Então, com relação ao mercado, a gente vê um crescimento muito forte exatamente na nossa área de influência. O que aconteceu na prática é que essa redução do frete da BR-163 a partir do ano passado acabou dando para a gente, quando a gente faz uma análise mais micro de mercado, em torno de 15 novos municípios de área de influência que a Hidrovias não tinha tanta competitividade e passa a ter a partir de agora com esse ganho da BR-163. Por isso, e o Bruno comentou, é tão importante que a BR-163 continue uma estrada estável, né? Não veja, obviamente, no futuro aqueles entraves, aqueles percalços que a gente passou. Mas a boa notícia é que a estrada está asfaltada, está bem asfaltada, e a partir do ano que vem ela já deve estar na mão da iniciativa privada com escopo de manutenção e sinalização. Ok? Perfeito. Se você me permitir uma terceira pergunta, abusando um pouquinho, um último ponto aqui, você tem um potencial muito grande quando a gente pensa no norte, através dos fertilizantes, de conseguir até maximizar esse caminhão, principalmente quando você pensar no pedágio, ele não voltar com anti-lag, né? Ele leva o grãos, volta com o fertilizante. Como você vê esses novos projetos? O que você vê de novos projetos no norte, quando a gente pensa no que vem, e qual é o potencial que você vê aqui em fertilizantes? André, fertilizantes é carga de retorno, é um projeto que traz, obviamente, por ele ser, pelo custo já incorrido, né, o comboio ele volta vazio, ele é uma prioridade para a gente. A gente está com a presença em Santos agora, né, e com presença no Sul e presença aí na Bacia Amazônica, a gente está revendo a estratégia de fertilizante de forma sistêmica, né? Então, alternativas que a gente tem, inclusive Porto Velho, olhando para
o noroeste e oeste do Mato Grosso. O fluxo de fertilizante para Miritituba tem se intensificado também, né? E, obviamente, a nossa posição de Santos complementa tudo isso. A gente tem aí hoje Santos predominantemente rodoviário, a gente está analisando, inclusive, a alternativa de Santos para poder atender também a ferrovia, porque parte desse fertilizante que chega em Santos, que vai para São Paulo de caminhão, ele também sobe para Mato Grosso via ferrovia, e a gente está discutindo parceria com os players ferroviários para poder incrementar o fertilizante de Santos. Então, ano que vem, a gente consolida essa visão e a gente tem uma visão mais sistêmica. A nossa estratégia, assim como no grão, é de relacionamento de longo prazo, né? O que a gente não quer é competir ali com operadores que fazem operações muito pequenas ou até informais que existem ali no norte, e a gente está estabelecendo um corredor para ter uma presença mais estável no prazo. A gente tem duas interlocuções aí muito, muito avançadas, são protocolos de intenção, um com um grande grupo local, o outro com um grande grupo internacional, para a gente pensar fertilizante de forma sistêmica. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade, até porque são projetos com retornos muito grandes, uma vez que voltam vazios. A gente deve ter isso intensificado, sim, para o futuro da companhia. Muito obrigado, Fábio. Obrigado você, André. A próxima pergunta é de Murilo Freiberger, do Bank of America. Boa tarde, Fábio, Kubota, Serapião. Bom, do nosso lado aqui, acho que a maioria das perguntas já foram respondidas, mas a gente ainda tem alguns pontos que a gente queria bater. Com relação à decisão da Vale, né, de chamar toda a frota de volta para o sistema do ano que vem, obviamente a gente também aqui vê como uma coisa bem positiva para o business como um todo, mas uma dúvida que sobra aqui é se isso não traz um pouquinho de limitação de capacidade para crescimento ano que vem de volume, né? Dado que você vai ter que dedicar mais frota para a Vale e você está tanto no norte quanto no sul vendo um cenário relativamente bom aqui para grãos, né? No norte super bom e no sul ainda você estava transportando um volume bom de grãos. E aí a segunda pergunta aqui é um pouco mais técnica, a gente sabe que é bem pontual, porque é um efeito de mismatch de FX, né? O balanço de vocês é ajustado com FX spot, enquanto a DRE vem no FX médio, mas o fato de você estar um pouco acima do Covenant traz alguma preocupação para a empresa ou é simplesmente algo transitório que não preocupa hoje? Oi, Murilo, eu vou responder a primeira e o Kubota responde a segunda parte da sua pergunta. Então, com relação à Vale, eu acho que é importante aqui a gente analisar a discussão entre volume e resultado, né? Mesmo não fazendo eventualmente o mesmo volume, a Vale traz resultado e EBITDA adicional, né? Lembra que ela nos pagava 44 milhões de dólares com take or pay fixo e apontava comboios. Ela vinha trabalhando com 1 ou 2 comboios só. Ao apontar a frota plena, ela passa a pagar um take or pay até 3,2 milhões de toneladas, que é o equivalente à capacidade plena dessa frota. Então, do ponto de vista de resultado, né, o EBITDA está preservado. E assim foi concebido, né? Ou seja, quando a gente negociou com a Vale os 44 e a operação variável para a Vale, a gente fez o catch-up com o grão. Agora, voltando, a gente volta ao EBITDA original. Tem perda de EBITDA. A questão aqui, a sua pergunta é muito oportuna, poxa, eu consigo não perder o volume que eu fazia de grão com esses ativos para ter EBITDA incremental? Esse tem sido o nosso drive. E aí a gente tem oportunidade já de eventualmente olhar ativos no Rio para poder não só manter o EBITDA, mas continuar prestando serviço, principalmente para grãos e outras cargas com ativos, para fazer EBITDA incremental. A lógica é essa. O EBITDA, se eu não fizer nada, ele se mantém. Se eu trouxer ativos novos, eu consigo continuar atendendo os clientes que vão, em tese, não ser atendidos pelos barcos da Vale. Tá? Legal, Fábio. Em relação à segunda pergunta, Murilo, em relação à estrutura de capital, acho que são pontos válidos aí. De novo, acho que para começar aqui, estruturalmente, a gente é uma empresa bastante conservadora em relação à exposição. A gente sempre vai trabalhar de uma forma que a gente esteja estruturalmente casado em termos de moeda, tá? Obviamente, como você comentou, contabilmente a gente pode ter pontualmente dados de balanço que tem volatilidade em relação à geração de caixa que vem ao longo do tempo, mas, de novo, estruturalmente a gente entende que a gente está bastante casado. Lembrando que na nossa operação de navegação costeira e o corredor sul,
eles são corredores dolarizados, então a gente tem sim grande parte aí do fluxo de caixa, da geração de caixa, que é em dólar, e aí olhando os números aí públicos dos últimos 2 meses, esse percentual em dólar foi perto de 66%, e também a gente tem uma porção do caixa que também é mantido em dólar para, de novo, ficar casado, ou seja, a dívida com fluxo de caixa que é em dólar, ou parte da dívida que também está casado em relação a dólar. Em relação à alavancagem, se a gente tirar esses efeitos pontuais de variação de moeda não caixa, a gente estaria falando de uma alavancagem um pouco acima de 4, com o crescimento do EBITDA, enfim, tem muita parte já contratada e com uma expectativa bastante previsível. A gente tem um crescimento bastante forte de EBITDA, um fluxo de caixa que vai aumentando ao longo do tempo, que diminui também a empresa. Então a gente vê a empresa com um contínuo processo aí de desalavancagem em relação aos índices que a gente tem hoje. Excelente, pessoal, super claro. Obrigado. Obrigado, Murilo. A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Senhor Regis, sua linha já está aberta. Oi, pessoal, vocês me escutam agora? Escutamos. Está ouvindo? Tá bom. Estava com fone aqui, acho que não estava funcionando. Boa tarde, Bruno, Fábio, Kubota, obrigado pelas perguntas, parabéns pelo resultado. Eu tenho alguns follow-ups, na verdade, de discussões anteriores. Lá no começo da discussão, eu tive a impressão, o Fábio comentou que a capacidade já estava quase que inteiramente contratada para 2021. Eu queria ver se eu entendi isso de forma correta. Isso quer dizer que em Miritituba você teria já volume para ocupar toda a capacidade anual de Miritituba? Então, acho que essa é uma pergunta. A outra, ainda de follow-up de temas anteriores, é nesse tema do Sistema Sul. Quanto que vocês enxergam de sensibilidade entre EBITDA e CAPEX na aquisição de novas barcaças para manter essas operações no Sistema Sul, né? Se eu entendi bem que o formato seria adquirir ativo fixo novo, né? Aí, talvez voltando um pouquinho lá na pergunta do Rachem, sobre, na verdade, um pouco mais amplo até, sobre novos projetos. Eu entendo que fertilizantes é um deles e que tem justamente esse ganho de reduzir o frete agregado em vista de ter uma carga de retorno. Mas se puder comentar também que outros projetos vocês têm no radar, acho que já comentaram um pouquinho de Porto Velho, entender se o LNG ainda é uma possibilidade ou se não mais. E por fim, como que vocês colocam esses projetos no contexto de balanço, né? Vocês comentaram que tem robustez financeira, mas tem uma questão também de alavancagem, dívida líquida, EBITDA de curto prazo. Então, eu tenho esses 3 follow-ups, se me permitir só uma perguntinha um pouco mais específica e geral, sobre os impactos do clima seco, em particular no calado da operação e também no calado da operação sul, e nos volumes, no impacto que isso poderia ter para volumes na operação norte. Obrigado. O Regis, Fábio aqui falando. Eu vou responder os 3 pontos aqui, aí eu vou deixar para o Kubota te dar uma visão com relação à questão aí dos retornos de novos projetos, né, de estrutura de capital. Então, primeiro, deixa eu começar do último aqui, a questão da seca, né? Assim, regime hidrológico faz parte do nosso negócio. Quando a gente concebeu essa companhia, nós tivemos o cuidado de criar uma série histórica de 40, 50 anos, né? Então, os ativos foram concebidos para poder performar nesse ambiente onde o rio sobe, cai, onde você tem anos mais secos, onde você tem anos com mais água, né? Você tem um regime de rio, principalmente na hidrovia lá do sul, na Paraguai-Paraná, bastante definido. O que aconteceu esse ano foi um ponto fora da curva, mas já aconteceu 60, 70 anos atrás, por exemplo, né? E não quer dizer que a gente não consiga navegar. A gente mostrou aqui que a gente preservou, de certa forma, os volumes e os custos em um ambiente extremamente adverso. Então, o que a gente espera é de que esse, de novo, regime volta
e a gente vai... Agora, a diferencial da Hidrovias, isso sim está na estratégia da companhia, é que nós concebemos ativos que performam normalmente melhor do que normalmente o que se tem na concorrência, que são barcos usados, que são reformados, trazidos do Mississippi. Então, isso eu acho que é o que explica a performance da companhia ter sido, mesmo nessa situação adversa, tão satisfatória mesmo no Sul. Tá? Então, de novo, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Isso faz parte do nosso negócio. Ela é menos impactante no norte. A gente, obviamente, está falando de bacia amazônica, então no norte é mais tranquilo, a gente não tem essa variação hídrica tão intensa quanto a gente tem no sul. Mas, de novo, né, você ter um regime de águas baixas na Paraguai e Paraná, normalmente no final do ano, isso já é contemplado na série histórica, inclusive no nosso planejamento operacional. Tanto é que alguns contratos nossos no sul, por concepção, nem nos obriga a navegar em dezembro, porque é natural, o rio ele está abaixo no final do ano, e aí no início do ano ele começa a retomar o regime de águas. Tá? Com relação à questão do regime hidrológico, de novo, acho que o resumo é que isso faz parte do nosso negócio. Os nossos ativos eles estão preparados para performar muito bem, e ainda comparado com a concepção, melhor ainda, porque são ativos que foram concebidos com esse fim. Tá? Com relação à capacidade que eu comentei do ano que vem, Regis, a gente está sim com um volume negociado praticamente do volume integral do ano que vem. Né? Então, a gente deve, como eu comentei, crescer o todo, e a gente já tem negociado aí volumes compatíveis à previsão desse ano, tá? E em todos os contratos com ganho de tarifa, até porque a gente tem uma referência da tarifa da COFCO, né, como eu comentei, e a tarifa ela deveria ser uma tarifa mais competitiva do meu sistema, porque é o cliente que tem o maior volume e com o maior prazo. Então, a tarifa da COFCO é natural que ela seja uma tarifa mais competitiva. A gente não teve dificuldade, né, de colocar esse incremento de tarifa ou da base da tarifa que a gente viu na COFCO nos outros negócios. Então, quando eu comento que a gente está com a capacidade do ano praticamente vendida, e a gente vê, como o Kubota colocou, um incremento também das tarifas compatíveis aí com os aumentos que são previstos para o ano que vem. Né? Com relação a novos projetos, acho que a gente fala um pouquinho de Porto Velho. Acho que Porto Velho é uma prioridade. A gente está avançado aí nas discussões de modelo de negócio e de solução de engenharia. Eu chamaria atenção também para uma discussão que nós estamos tendo aqui de celulose na Tietê Paraná. Então, isso é um projeto que a gente está discutindo aí com os players de celulose, que é bastante interessante, e a gente até agora não acessou a Tietê Paraná, e aí tem um projeto que nós estamos desenvolvendo. E você perguntou sobre a LNG. Tá? A LNG continua sendo, sim, um projeto importante. A gente está vendo ali uma tendência de substituição, né, de óleo diesel nas cidades pequenas e médias na região amazônica, que não estão ligadas à rede, né, aos linhões ali, principalmente de Tucuruí, e que ainda geram energia queimando óleo diesel, e que é natural que elas substituam essa matriz por uma fonte mais limpa. E aí a gente tem, sim, um projeto de montar um hub de LNG para distribuir esse LNG para a região. E um outro e último projeto aí que eu comentei também é o projeto de fertilizante. A gente tem 2 acordos aí sendo desenvolvidos com 2 grandes players para poder incrementar e fazer a distribuição de fertilizante organizada e mais a longo prazo, assim como a gente tem no grão. Acho que esses são os principais projetos. Não são só esses. Existem projetos também lá na Hidrovia Paraguai-Paraná. A gente está investindo lá no terminal de Montevidéu, porque tivemos agora o período da concessão duplicado em função de um acordo com a UPM, que é o nosso cliente da celulose. A UPM ela nos pediu para construir no nosso terminal lá de Montevidéu mais um pier também. Então tem projetos ali na Paraguai-Paraná que nós vamos tocar também. A gente olha para madeira, a gente para outras cargas e outras rotas também na Paraguai-Paraná. E para concluir, né, essa discussão de M&A, ela vem também aí para poder complementar algumas rotas, principalmente o que a gente chama de Alto Paraná, onde você tem região de calado ainda menor
e que os nossos ativos são muito grandes, seria interessante para a gente também complementar com ativos um pouco menores e que operam com calados ainda menores para complementar a navegação, para descer com os nossos, que a gente chama de super comboios. Então, ou seja, nós trouxemos aí o Fernando de Hell para ser o diretor de novos negócios. Fernando ele é profundo conhecedor da logística aqui no continente, e o de Hell está encabeçando esses projetos como novo diretor de Business Development. E aí eu queria passar para o Kubota para falar um pouquinho sobre a discussão de estrutura de capital para novos projetos. Não, legal, Fábio. Só, talvez, finalizando aqui o comentário do Fábio, em relação à maioria desses projetos que o Fábio comentou, eles normalmente são projetos que, se a gente constrói sobre uma infraestrutura existente, então, obviamente, o CAPEX ele tem um valor bastante mais reduzido, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, independente se é um projeto Brownfield ou Greenfield, a gente também tem um CAPEX que normalmente ele é dividido em algum período de 18 a 24 meses, o que também, obviamente, também com o crescimento da empresa, o próprio geração de caixa que a gente vai tendo, a gente também consegue financiar esses projetos dentro da empresa, tá? Então, tentando resumir aí, acho que com a posição de caixa que a gente tem, com a geração de caixa que a gente tem, olhando para frente e crescente, a gente tem um conforto que grande parte desses projetos aí, a gente sim tem estrutura suficiente para fazer frente. É ótimo. Você permitiu um follow-up super rápido. Como que está a situação do calado no sul hoje? O calado subiu, voltou a chover? Vocês imaginam que vão ter esse tipo de restrição operacional ainda para o próximo ano? Não, legal, Regis. Então, sazonalmente, esse período é um período que naturalmente ele tem uma sazonalidade mais baixa do rio, é uma coisa natural que acontece todo ano. Em relação ao calado, as chuvas começaram já no início desse mês, e a gente já viu o calado sim se começando a tá? Então, obviamente, esse é o natural, vamos dizer assim, na sazonalidade. As chuvas foram bastante intensas, principalmente ali na região do Alto Paraná, do Pantanal, de Corumbá. Então, são regiões que são importantes que chovam especificamente para a hidrovia, tá? Então, a gente tem acompanhado. As perspectivas é que esse período de chuvas ainda aconteça aí até o final do ano e o nível do rio continue recuperando, como ele já iniciou a recuperação. Ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, do Citi. Good afternoon, and thank you for taking my questions. Two quick ones from me. One, when we think about the bigger iron ore contract, what sort of contract protection does Hidrovias have and does Vale have if we get a repeat of the difficulty with the low water levels? And on the M&A side, any color with respect to your comfort level around maximum leverage? Do you have a target that you would prefer not to exceed, either for internal reasons or for covenants of any kind? Thank you. That's it for me. Stephen, this is Fábio. I'm going to answer in Portuguese because I believe there's a translation, okay? Em relação à primeira pergunta do contrato da Vale, Stephen, existe no contrato que desonera ambas as partes, né, das suas obrigações no caso de força maior por calado que impossibilite a navegação. Tá? Essa cláusula nunca foi gatilhada nem por nós nem pelos nossos clientes, mesmo numa situação de rio extremamente adversa como a gente viu. Tá? Então eu acho que esse ano que passou agora, como o Kubota comentou, o rio já começou a subir, mas mesmo num outlier tão grande, né, uma situação tão fora da curva, essa cláusula ela não foi gatilhada. Agora, é importante que se comente que essa cláusula ela não dá proteção só para o meu cliente, ela dá proteção também para Hidrovias do Brasil, no caso dela não poder navegar. Tá? E aí, ambas as partes
exoneradas das suas obrigações durante o período onde o calado foi impeditivo. Mas eu queria só reforçar de novo, mesmo numa situação, né, que foi muito fora da curva, essa cláusula não foi gatilhada nos nossos contratos nem de minério, nem de grãos e com os outros clientes. Eu vou passar para o Kubota falar um pouco sobre a sua segunda pergunta. Bom, obrigado, Fábio. Em relação à segunda pergunta, obviamente, Stephen, a gente tem targets de diferentes tamanhos e com certeza a gente vai sempre respeitar os covenants que a gente tem, restrições eventuais que a gente tenha na dívida. Te diria que a maioria dos targets que a gente tem olhado e as mais avançadas não tenham tamanhos que sejam restritivos. Então, em relação a aquisições, basicamente essa é a visão que a gente tem. A gente, obviamente, não vai quebrar nenhuma restrição e esses que a gente tem olhado, a gente entende que nenhum vai chegar num threshold que eventualmente cria algum problema. Posing a problem. Okay, very helpful. Thank you very much. Thank you, Stephen. Thank you, Stephen. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Bom, muito obrigado. De novo, eu queria reforçar aqui, a companhia continua com seus fundamentos sólidos, continuamos entregando de volume, mostrando crescimento aí de receita, crescimento de EBITDA. Cada vez mais a gente cria oportunidades de capturar sinergias, tanto de CAPEX quanto operacionais e financeiras, né? Os corredores onde a gente opera são corredores hoje consolidados, a Hidrovias tem uma posição de liderança bastante forte nesses corredores, e nós entramos numa segunda fase agora de crescimento, onde a gente entra em projetos, de novo, que são incrementais e adicionais a toda essa infraestrutura que foi colocada, basicamente greenfield, mas que trazem retornos muito interessantes a partir de agora, porque são CAPEX marginal e a gente já tem uma base de ativo também bastante sólida. Tá? Queria agradecer aí o interesse de todos e nos colocamos à disposição também para quaisquer esclarecimentos aí que venham a aparecer. Muito obrigado. A teleconferência da Hidrovias do Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Podem desconectar suas linhas agora.